Exemplo. Determine o campo elétrico gerado por uma distribuição linear e infinita de carga em um ponto P, como indicado na figura. Considere que a carga é positiva e que a densidade linear de carga é constante e igual a lambda. Esse é o exemplo de uma distribuição contínua de cargas. Nesse caso, nós temos que as cargas se distribuem ao longo de uma linha reta infinita. E para calcular o campo, nós vamos começar primeiro determinando o campo elétrico gerado apenas por um segmento infinitesimal dessa minha linha de cargas. Esse segmento eu estou indicando aqui pela seta vermelha. Eu vou escolher um sistema de coordenadas de modo que o eixo x coincida com a minha distribuição de cargas. Nesse caso, a posição do segmento infinitesimal que eu selecionei aqui vai ser dada simplesmente por x, e x vai ser a distância entre esse segmento e a origem. A origem está marcada de modo que ela se encontra na altura do ponto P. O comprimento do meu segmento eu vou escrever como sendo dx. A carga elétrica contida nesse segmento eu vou chamar de dq. E dq nesse caso vai ser simplesmente o produto entre a densidade linear de carga lambda e o comprimento do segmento dx. Esse meu segmento se encontra a uma distância d do ponto P. E como ele é infinitesimalmente pequeno, eu posso tratar ele como se fosse uma carga pontiforme. Desse modo, eu sei que o campo DE, gerado por ele no ponto P, vai ter uma magnitude dada pela expressão DE igual a 1 sobre 4πε0, dq dividido por d ao quadrado. Eu posso decompor o campo DE em suas componentes ao longo dos eixos x e y. Se eu escolher o ângulo θ como indicado na figura, eu tenho que a componente x desse campo elétrico vai ser simplesmente igual a dE cosseno de θ e a componente y vai ser igual a dE seno de θ. Nosso próximo passo poderia ser realizar a integração sobre toda a minha distribuição para calcular o campo total gerado no ponto P. Entretanto, antes de fazer isso, eu vou explorar a simetria do sistema para tentar diminuir o meu trabalho. Em particular, eu posso olhar para o comportamento de um segmento de comprimento dx que se encontra em uma posição menos x. Esse segmento também possui uma carga dq e vai gerar um campo que eu estou ilustrando aqui como sendo dE'. A componente x, dx' desse campo, vai ser igual em magnitude à componente dx. Entretanto, o sentido dela vai ser oposto. Quando eu realizar a soma sobre toda a minha distribuição, para cada segmento que eu tiver em alguma posição de x com x positivo, eu vou ter um segmento equivalente em x negativo. E as contribuições ao longo do eixo x desses pares vão sempre se cancelar. E vai sobrar só um campo no sentido ao longo do eixo y. Pela minha análise de simetria, portanto, eu sei que a componente x do campo elétrico total no ponto P vai ser nula. E para calcular o campo, eu preciso, portanto, me preocupar apenas com a componente y. Eu vou ter que o campo elétrico total vai ser simplesmente o campo elétrico em y. E eu posso calcular esse campo integrando todas as contribuições de y de todos os meus segmentos ao longo de toda a distribuição. A contribuição dy de um dos meus segmentos, portanto, vai ser igual ao produto de dE vezes o seno do ângulo θ. Eu posso escrever esse produto como sendo 1 sobre 4πε0, a carga dq contida nesse segmento, dividido por d ao quadrado, que é a distância entre o segmento e o ponto, vezes o seno de θ. Eu preciso ficar atento, entretanto, para o fato de que as variáveis d, θ e x elas não são independentes. Em particular, eu tenho que d² é igual a r² mais x ao quadrado. Sabendo que a quantidade de dq é simplesmente igual ao produto de lambda por dx, e usando essa relação para d², podemos escrever dy como sendo igual a 1 sobre 4πε0, lambda vezes dx dividido por x² mais r² vezes o seno de θ. Para calcular o campo total, portanto, eu preciso integrar essa expressão sobre toda a minha distribuição, ou seja, fazer com que o x varie de menos infinito a mais infinito. Eu preciso tomar cuidado, entretanto, para o fato de que θ depende de x. E aí a minha integral, nesse caso, vai ficar igual a 1 sobre 4πε0, integral de menos infinito até mais infinito,
de lambda seno de θ dx dividido por x² mais r². Para resolver essa integral, eu posso fazer uma substituição de variáveis. E ao invés de integrar ao longo de todo o eixo x, eu posso fazer uma integral no ângulo θ. Para isso, eu vou notar que a tangente de θ é igual à razão entre r e x, de modo que eu posso escrever x como sendo igual a r sobre a tangente de θ. O diferencial dx, portanto, vai poder ser escrito como sendo menos r sobre seno ao quadrado de θ vezes dθ. Por outro lado, eu tenho que o produto d vezes seno de θ é igual à distância r, de modo que d vai ser igual a r sobre seno de θ. Substituindo as expressões para dx e d na minha integral para o campo, eu vou chegar nessa expressão aqui. Após algumas simplificações, eu vou ter que o campo elétrico E vai ser igual a lambda dividido por 4πε0 vezes uma integral de 0 a π de seno de θ dθ. É importante notar aqui os limites de integração. Da figura, a gente pode ver que conforme x tende para mais infinito, o ângulo θ vai se tornando cada vez menor até eventualmente se tornar zero. Conforme x tende para menos infinito, esse ângulo se aproxima cada vez mais de π. Então, eu preciso substituir esses limites de integração por π e zero. Resolvendo essa integral, que é relativamente simples, eu vou chegar à expressão final para o meu campo elétrico, que vai ser igual a lambda dividido por 2π ε0 r.